Vamos falar um pouquinho de futebol agora nesse bloco, gente? Aí vocês vão comentando com a gente porque foram definidos os jogos de abertura do Campeonato Carioca e também o que vai ser exibido na TV aberta e também na internet. Né? Esse ano, mais uma vez, assim como aconteceu já no ano passado, parcialmente, esse ano até um pouquinho maior e vocês vão entender por quê. Tanto no Campeonato Carioca quanto no Campeonato Paulista, não vai haver aquela necessidade imensa de contratar aquele pay-per-view, até porque no caso do Rio nem há pay-per-view, porque a maioria dos jogos vão estar na internet ou vão estar na Band, a ser exibido aí para vocês praticamente de graça. Ainda no Paulistão, talvez o torcedor que queira assistir tudo vai ter que pagar um pouquinho mais. Mas aqui no Rio, muita coisa liberada de graça para vocês, tanto no Band Play, tanto na Band, na TV aberta, como no Band Esportes, também no Band Esportes na internet e também no canal Gold, como a gente já confirmou aqui para vocês, que vão estar aí todas essas plataformas transmitindo o Carioca no ano que vem. Vamos ver aí como fica a situação. Então, a gente tem a Band na TV aberta, o Band Esportes na TV paga e a Gold no streaming. Qual é a situação de dúvida até aqui nesse momento, gente? Ainda é a situação do Vasco. No ano passado, vocês lembram que Botafogo e Vasco não fecharam com a Abrax Esportes, que cuida dos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Carioca. Não houve acordo. Esse ano, o Botafogo fechou com a Abrax, mas o mesmo não aconteceu com o Vasco. Então, a gente está aguardando ainda o que o Vasco vai fazer. Havia conversas do Vasco com a Abrax. Essas conversas ainda não foram sacramentadas. Então, a gente fica aguardando, primeiro, se vai haver acordo entre Brax e Vasco. Havendo acordo, o Vasco vai estar com mando de campo nestas plataformas aí também. Não havendo acordo, aí a gente tem que ver o que o Vasco vai fazer com o pacote de jogos que ele tem direito. Se ele vai passar para uma emissora de televisão, se ele vai passar no canal dele no YouTube. Enfim, a gente tem que aguardar ali, porque o que vale, como vocês sabem, é a lei do mandante. Fechado? Vamos ver então aí como fica a primeira rodada do Campeonato Carioca. Deixa eu botar um pouquinho menor, que aí vocês acompanham comigo aqui. Acho que está todo mundo lendo tudo. Vamos ver juntos aí. Então, a gente vai ter a abertura do Campeonato Carioca no jogo 3, né? Eu não entendi muito como confeccionar essa tabela aí, não, tá? Mas o jogo de abertura é o jogo 3, para vocês verem, não é o jogo 1, tá? O jogo de abertura, então, é no dia 17 de janeiro, quarta-feira. É o jogo entre Botafogo e Madureira, 7 da noite, no Newton Santos, que vai ter a transmissão do Band Esportes, na TV por assinatura, e na Gold. A Gold é o canal de transmissões esportivas liderado pelo Antônio Tabet, né? E vocês vão poder assistir de graça no YouTube através do canal da Gold. Então, esse é o primeiro jogo, tá certo? O segundo jogo é logo em seguida, quarta-feira, 9h30 da noite, Flamengo e Audax Rio, um jogo que não vai acontecer no Rio de Janeiro, vai acontecer na Arena da Amazônia, que é o jogo número 2. E aí a gente vai ter Band Esportes e Gold nas 3 plataformas. Em seguida, ou paralelamente, melhor dizendo, o jogo 4, Vasco da Gama e Boa Vista, no estado de São Januário. Inclusive, Flamengo e Vasco vão jogar no mesmo horário, o que eu achei lamentável, né? Porque é um campeonato que já é, teoricamente, enfraquecido. Aí você coloca 2 potências, como Flamengo e Vasco, que tem as maiores audiências do campeonato, para jogar ao mesmo tempo, achei uma bola fora, né? Isso pode acontecer porque o Flamengo vai mandar o jogo lá em Manaus. Então, o Vasco vai jogar no Rio, então não tem problema, porque se o jogo do Flamengo fosse no Maracanã, isso fatalmente não aconteceria, né? Então, eles vão jogar nesse horário por conta disso. Mas eu lamento que seja no mesmo horário, porque é uma oportunidade de todo mundo assistir, tanto o torcedor do Vasco assistir o jogo do Flamengo, tanto o torcedor do Flamengo assistir o jogo do Vasco. E aí fica a dúvida, porque o Vasco sequer ainda anunciou em qual plataforma vai exibir os jogos onde há o mando de campo. Tá certo? Inclusive não fechou com a Casa TV, tanto que a Casa TV nem está aí na relação da federação. E o jogo do Volta Redonda e Fluminense, que é considerado jogo 1, só é na quinta-feira, para vocês verem aí como foi confeccionada a tabela, né? Volta Redonda e Fluminense, na quinta-feira, 18 de janeiro, 9h30 da noite, no Raulino de Oliveira,
com Band, Band Esportes e Gold. Fechado? O que mais aí? Teremos ainda Nova Iguaçu e Sampaio Correia com Band Esportes e Gold e Portuguesa e Bangu com Band Esportes e Gold. Inclusive, o Vasco, né, só vai poder ser exibido na Band quando ele tiver apenas aliás, quando ele não tiver apenas o mando de campo, né? Quando ele for o visitante, né? E a Band só marcou um jogo do Vasco em TV aberta, tá, gente? Que é o jogo da quarta rodada entre Bangu e Vasco da Gama no dia 28 de janeiro, e aí com transmissão da TV aberta. Foi uma opção da emissora ali. Entretanto, a gente vai ter o Vasco como visitante na segunda rodada contra o Sampaio Corrêa. Não vai ter Band, mas vai ter Band Esportes e vai ter Gold, pelo menos dá para ver aí na internet. Ah, tem a segunda rodada também? Ah, eu tinha separado a segunda rodada, vou dar aqui mais uma palhinha para vocês. Então, a gente vai ter na Band Botafogo e Bangu, Fluminense e Portuguesa, Nova Iguaçu e Flamengo na segunda rodada. 3 jogos, hein, gente? 3 jogos. A Gold vai exibir toda a segunda rodada, inclusive o jogo que eu falei agora do Vasco da Gama com Sampaio Corrêa, que vai estar na Gold e vai estar também no Band Esportes. Ainda vai ter na Gold e na Band Esportes e no Band Esportes também, perdão, Volta Redonda e Boa Vista, Madureira e Audax Rio, tá certo?